O caminho de terra ainda estava úmido da chuva recente, e as marcas dos cascos dos cavalos ficavam impressas como sinais de um novo começo sendo escrito ali. Eles seguiam lado a lado, sem pressa, sem muitas palavras. À frente, a fazenda surgia no horizonte, bonita, ampla, viva. O telhado claro refletia a luz suave do fim da tarde, e o verde ao redor parecia mais intenso, como se aquele lugar tivesse esperado por eles. Ana mantinha uma das mãos sobre a barriga, sentindo cada pequeno movimento. Ainda havia medo dentro dela, mas agora misturado com algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. João olhava para frente, mas de vez em quando desviava o olhar discretamente para ela, como quem verifica se aquilo tudo ainda é real. Ele não dizia nada, mas o gesto de estar ali já dizia tudo. O vento soprava leve, balançando a cerca de madeira e carregando consigo o cheiro da terra molhada. Um cheiro que, naquele momento, não lembrava fim, mas recomeço. E enquanto os dois avançavam em direção à fazenda, uma certeza silenciosa crescia entre eles. Nenhum dos dois estava mais sozinho. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Tem coisa mais pesada do que um dia que começa sem que ninguém te espere? Eu acordei naquela manhã como acordo em todas as outras, antes do sol, com o corpo reclamando do catre velho e o coração sem pressa nenhuma de bater mais rápido. 56 anos carregados nas costas, 3 de viuvez no peito e uma fazenda que respira, mas não fala. O galo cantou lá fora. O baio bufou no pasto. E eu me levantei porque o dia não espera por homem nenhum, nem pelo que já não tem mais razão clara de se apressar. Me chamo João Batista Pereira Luz. Criei gado na região do sul do Maranhão a vida inteira, perto de um lugarejo chamado São Raimundo do Doca Bezerra, onde a estrada de chão vermelho corta o cerrado como uma cicatriz antiga que ninguém mais lembra de onde veio. Terra boa de criar bicho, ruim de criar ilusão. Aprendi isso cedo, mas aprendi de verdade quando a Marta foi embora. Marta, 28 anos de casado, e no fim dela foram 18 meses de doença que foi comendo ela por dentro, devagar, sem dó. Eu vi tudo, e não pude fazer nada além de segurar a mão dela e prometer que ia ficar bem. Menti, não fiquei bem, mas a promessa precisava ser dita. Depois que ela se foi, a casa ficou grande demais. Não no tamanho, nunca foi grande coisa. 3 cômodos de parede rebocada e janela de madeira que o vento empurra. Ficou grande na falta. Cada canto dela em algum lugar, o cheiro de alecrim que ela gostava de botar na janela da cozinha, o barulho dos chinelos dela arrastando no chão de cimento nas madrugadas quando não conseguia dormir. Fui tirando essas coisas da cabeça uma por uma, como quem arranca erva daninha. Doeu, mas foi o jeito que encontrei de continuar de pé. Aprendi a viver no automático, acordar, tomar café com açúcar demais porque ela era quem media certo. Montar no baio, olhar o pasto, contar o gado, voltar. Comer qualquer coisa, deitar, recomeçar. Naquela manhã, o céu do Maranhão estava carregado desde cedo. Não aquela nuvem bonita que promete chuva boa. Era aquela cor de chumbo sujo que enche o ar de uma umidade pesada, sufocante, que gruda na camisa e não deixa a pele respirar. Eu encilhei o baio sem pressa, joguei a sacola de couro no arção e saí pela porteira rumo à pastagem do lado de cá do rio, que precisava de vistoria. Uma das cercas tinha arriado na semana passada e eu tinha mandado o Neto, meu único peão, consertar. Mas precisava ver com meus próprios olhos. Sempre precisei. Marta dizia que era desconfiança. Eu dizia que era costume. Ela ria. Eu fingia que não gostava do riso dela. Mentira. O baio trotou no ritmo de sempre, as ferraduras batendo na terra seca numa cadência que eu conheço de cor. Aquele som é uma das poucas coisas que ainda me fazem sentir que o mundo tem alguma ordem. Cavalo bom é assim. Não te abandona,
Não te cobra explicação, só anda junto e aguenta o tranco. A estrada que corta minha fazenda até o Pasto Norte passa por baixo de uma ponte velha de concreto, construída pelos militares nos anos 70, feia como pecado e sólida como promessa de político que por acaso se cumpriu. Embaixo dela, quando chove, junta uma sombra úmida que a terra não esquece tão cedo. Eu passei por aquela ponte centenas de vezes, milhares talvez. Nunca olhei para baixo com cuidado. Nunca tinha precisado. Naquela manhã, precisei. Foi o baio que percebeu primeiro. Ele deu uma passada mais curta, as orelhas viraram para o lado, aquele jeito que cavalo tem de avisar que tem coisa diferente no ar. Eu puxei levinho as rédeas e ele parou. Fiquei parado. Escutei. Então ouvi. Não era o vento. Não era bicho. Era um choro. Sufocado, como quem chora com a mão na boca para não ser ouvido. O tipo de choro que dói mais do que o grito, porque a pessoa já está tão cansada de pedir ajuda que nem mais grita, só vaza por dentro, quietinho, como água saindo por rachadura de parede. Eu fiquei parado por um segundo, que durou muito mais do que um segundo. E então virei o baio para debaixo da ponte. O capítulo 2 está pronto quando você quiser, Davi. É ali que João Batista encontra Ana pela primeira vez. E chega no último instante possível. Desci a barranca devagar, deixando o baio escolher o passo. A terra estava escorregadia de tanta garoa fina que vinha caindo desde a madrugada. Aquela chuva miúda que o povo daqui chama de chuva de caju, porque entra em tudo sem pedir licença. O barranco não era alto, mas era íngreme o suficiente para um cavalo tropeçar se o cavaleiro apressasse. Eu não apressei, ainda não sabia o que ia encontrar. Quando dobrei a curva e a sombra da ponte me engoliu, levei um segundo para enxergar direito. A luz era ruim ali embaixo, aquela penumbra úmida que faz os olhos piscar, tentando se ajustar. E foi quando enxerguei. Ela estava sentada sobre um pedaço de papelão encharcado, encostada num dos pilares de concreto, abraçando a própria barriga com os 2 braços cruzados por cima, os pés descalços na lama, o vestido, fino demais para aquela garoa, grudado no corpo, o cabelo escorrido colado no rosto e a barriga, grande, redonda, avançada demais para ser ignorada por qualquer pessoa com um mínimo de olho na cara. Mas não era só isso que me parou. Era a posição dela, a cabeça abaixada, o corpo curvado sobre si mesmo, como quem já desistiu de ocupar espaço no mundo. Eu conheço esse jeito. Conheço porque vi assim na Marta nos últimos dias, aquele encolhimento de quem já não tem mais energia nem para se segurar de pé e deixa o peso do corpo cair todo para dentro. O baio bufou baixinho. Ela ergueu o rosto. Os olhos dela me encontraram, e por uma fração de segundo eu vi o susto, aquele susto animal de criatura acuada que não sabe se o que chegou veio para ajudar ou para piorar. Olhos vermelhos de choro velho, não de choro fresco. O tipo de vermelho que vem de horas chorando, não de minutos. O rosto jovem, mas com um cansaço nele que não era de sono perdido. Era de muita coisa acumulada que o corpo já não conseguia mais esconder. Eu parei o baio a uns 8 metros dela. Não desci de imediato. Fiz isso de propósito. Aprendi com o tempo que criatura assustada, bicho ou gente, não quer que você chegue correndo. Quer que você chegue devagar, mostrando que não é ameaça. Eu não vou fazer mal, falei. A voz saiu mais grossa do que eu queria, rouca de quem fala pouco. Ouvi choro, vim ver. Ela não respondeu, só me olhou. As mãos apertaram mais a barriga, numa proteção instintiva que me beliscou por dentro de um jeito que não esperava. Desci do cavalo. Amarrei as rédeas num arbusto na beira da barranca e desci o resto a pé, com calma. Parei a uns 4 metros dela. Abaixei um pouco o corpo para não parecer tão grande. "Cê tá bem?" perguntei, sabendo que a resposta era não. Ela respirou fundo, abriu a boca, e o que saiu não foi resposta. Foi confissão,
daquelas que a pessoa carrega tempo demais e solta de uma vez porque não tem mais onde guardar. Eu não tenho para onde ir. A voz era baixa, mas firme no miolo, sabe? Cansada, mas não quebrada. Me mandaram embora da casa da minha tia esta manhã. Antes disso, bati em mais 2 portas. 3 portas no total. Ela fez uma pausa e olhou para o chão molhado. 3. Eu não disse nada. Deixei o silêncio ficar, porque às vezes o silêncio é mais honesto do que qualquer palavra apressada. Disseram que não era problema deles. A voz não tremeu. Isso me impressionou. Uma me disse que eu devia ter pensado antes. Como se eu tivesse escolhido. Aí eu entendi. Não era só fome, não era só frio, não era só chuva. Era o acúmulo. Era uma mulher que tinha batido em todas as portas que conhecia e tinha encontrado todas fechadas, uma por uma, até que não sobrou mais nenhuma para bater. E ela tinha caminhado até aqui, até essa ponte, e tinha parado. Porque aqui, pelo menos, ninguém a expulsava. Eu olhei para a barriga dela. Olhei para o papelão encharcado embaixo dela. Olhei para os pés descalços na lama fria. E senti uma coisa que não sentia há muito tempo, uma raiva baixa e quente, daquelas que não explode, que fica só queimando devagar por dentro. Raiva de porta fechada, raiva de gente que se faz de cega quando o próximo está no chão. Virei levemente o corpo. Olhei para o bairro lá em cima, esperando paciente. Olhei para a estrada vazia. Olhei para minha vida, simples, quieta, sem complicação, me esperando do outro lado daquela barranca. Era fácil voltar. Ninguém tinha me visto descer. Ninguém ia saber. Mas aí veio um pensamento, rápido demais para eu segurar. E se fosse a Marta? Me atravessou de lado a lado que nem faca. E por um segundo eu vi a Marta ali. No lugar dela, frágil, precisando, sem ninguém. Eu fechei os olhos com uma força que doeu nos cantos. Respirei, abri. Você não pode ficar aqui, eu disse. Essa chuva não para. A noite vem cedo. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham levado muito não. Eu não quero ser um peso para ninguém, disse ela, e na voz dela não tinha pedido. Era declaração. Orgulho que sobrou quando tudo mais foi embora. Eu assentei devagar, uma vez só. Não é peso, falei. Pausa. É gente. Ela ficou me olhando. Não disse sim, mas também não disse não. E foi aí que eu percebi que ela estava esperando. Não por uma oferta, não por uma promessa. Estava esperando para ver se eu ia embora. Testando se mais uma porta ia se fechar. Eu não fui embora. Subi de volta à barranca. Peguei o baio pelas rédeas e desci com ele até quase onde ela estava. Tirei o poncho velho que eu carregava amarrado atrás do arção, um poncho de lona verde escuro, grosso, que a Marta costurou a borda uma vez que começou a desfiar, e estendi para ela sem falar nada. Ela olhou para o poncho, olhou para mim, e ali eu vi, por baixo do cansaço, por baixo do medo, por baixo de tudo que aquela manhã tinha feito com ela, um lampejo de algo. Não era gratidão ainda. Era anterior à gratidão. Era a surpresa de quem não esperava mais nada e recebeu alguma coisa. Ela pegou o poncho, o enrolou nos ombros com aquele jeito cuidadoso de quem não quer estragar o que lhe foi dado, e se levantou, devagar, com dificuldade. A barriga pesava, os pés estavam dormentes do frio e ela balançou um pouco ao se erguer. Eu dei um passo à frente com o braço estendido. Ela segurou por um segundo, só um segundo, e então ficou de pé, sozinha. Eu trouxe o baio mais perto. Você já montou a cavalo? Perguntei. Ela olhou para o animal, sacudiu a cabeça que não. Não tem segredo, falei. Eu seguro. Você só precisa confiar. Ela me olhou uma vez mais, com aquele olhar que avalia a alma do homem antes de decidir se vale a pena. Depois olhou para o baio, que ficou paradinho, quieto, como se soubesse que precisava se comportar. Como ele se chama? Ela perguntou. Baio. Ela quase sorriu. Não chegou a ser um sorriso de verdade, mas chegou perto. Tá bom, Baio? Ela murmurou para o cavalo, com uma intimidade que me pegou de surpresa.
Vamos nós dois ser peso junto. E o baio não se mexeu. Ficou firme enquanto eu a ajudei a montar, firme enquanto ela se acomodou com dificuldade, firme enquanto eu segurei as rédeas e comecei a subir a barranca de volta para a estrada. A chuva continuava fina, constante. Mas embaixo daquela lona verde que foi das mãos da Marta, Ana, que eu ainda não sabia que se chamava Ana, estava menos encharcada do que 1 minuto atrás. Era pouco, mas era alguma coisa. E alguma coisa, naquele dia, era tudo. A estrada de volta foi silenciosa. Eu ia a pé, segurando as rédeas do baio, e ela ia em cima, enrolada no poncho, com as mãos pousadas sobre a barriga como 2 sentinelas. Não falamos nada por um bom trecho. O único som era o barulho das ferraduras na terra vermelha e a garoa fina batendo nas folhas do cerrado dos 2 lados da estrada. De vez em quando, eu olhava de canto de olho para ver se ela estava bem. Ela ficava olhando para frente, para o horizonte fechado de nuvem, com aquela expressão de quem está processando demais e não sabe por onde começar. Perto da porteira da fazenda, ela falou pela primeira vez desde a ponte. Como o senhor se chama? João, respondi. João Batista. Ela assentiu devagar, como se estivesse guardando a informação num lugar seguro. Eu sou Ana. Ana, repeti. Só isso. Não perguntei sobrenome, não perguntei de onde veio. Não perguntei nada que ela não tivesse oferecido. Aprendi com o tempo que pergunta demais no momento errado fecha mais porta do que abre. Ela pareceu notar isso. Relaxou um fio nos ombros. Abri a porteira. Conduzi o baio para dentro. Fechei atrás. A fazenda recebeu os 2 sem cerimônia. O cachorro velho, o pretão, levantou a cabeça da sombra da varanda, nos olhou e voltou a deitar. Bom sinal. Pretão latia para coisa ruim. Para Ana, ele não latiu. Eu prendi o baio no mourão, tirei a sela e quando me virei para ajudar ela a descer, ela já estava descendo sozinha, com dificuldade, segurando na crina do cavalo, mas sozinha. Independência de quem aprendeu que pedir ajuda às vezes custa mais do que aguentar. A casa é aqui, falei apontando para o cômodo principal. Ela subiu os 2 degraus da varanda segurando no corrimão e entrou. Eu entrei atrás. E ali, por 1 segundo, me peguei vendo a casa pelos olhos dela. 3 cômodos. Parede de reboco branco amarelado, chão de cimento liso, uma mesa de madeira escura com 2 cadeiras que não combinavam entre si. O fogão a lenha num canto, frio àquela hora. Uma prateleira com mantimento e uma caneca de alumínio que uso todo dia. O retrato da Marta na parede, pequeno, numa moldura de madeira que eu mesmo fiz. Simples, honesto, sem enfeite. Ana ficou parada no meio da sala, olhando tudo com aquele olhar que mede sem julgamento. Depois, olhou para mim. Eu posso me sentar? Perguntou. A pergunta me pegou de jeito, não pela pergunta em si, mas pela forma. Ela pediu licença para sentar numa cadeira dentro de uma casa que eu tinha convidado ela para entrar. Aquilo me disse tudo sobre o quanto ela estava acostumada a ocupar espaço de forma condicional, a existir só quando autorizada. Pode sentar sem pedir, falei. Aqui você não precisa pedir para nada básico. Ela piscou uma vez. Sentou. Eu acendi o fogão. O café demorou um pouco porque a lenha estava úmida da garoa e não queria pegar de primeira. Fui alimentando o fogo com paciência, o jeito que aprendi quando criança, assoprando devagar na base da brasa até ela ganhar cor. Ana ficou sentada à mesa, me observando, mas sem aquele olhar pesado de quem fiscaliza. Era um olhar mais quieto, curioso, talvez. Quando o café ficou pronto, servi nas 2 canecas que tinha. A dela, botei uma colher de açúcar a mais, porque não sabia como ela gostava e errar pro lado do doce é menos problema do que errar pro lado do amargo. Coloquei na frente dela e sentei do outro lado da mesa. Ela segurou a caneca com as 2 mãos. Fechou os olhos por 1 segundo, quando o calor foi para os dedos. E eu entendi que estava frio há mais tempo do que só aquela manhã. Quando é que o bebê vem? Perguntei, porque era necessário saber.
Ela abriu os olhos. O médico disse que faltam umas 3 semanas. Pausa. Mas eu não consulto faz um mês. Não tinha dinheiro para o ônibus até a cidade. 3 semanas. Em médico de cidade pequena, 3 semanas pode ser 2, pode ser 1, pode ser menos. Tem alguém que a gente pode avisar? Perguntei. Familiar alguém. Ela olhou para a caneca. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Meu pai eu nunca conheci. A tia que me criou foi quem me mandou embora hoje de manhã. A voz não tremeu, mas ficou mais baixa. Disse que filho de moça solteira não entrava na casa dela. Eu segurei o que queria dizer. Segurei bem. E o pai da criança? Perguntei com cuidado. Foi embora quando soube. Ela disse isso como quem relata o tempo, sem raiva, sem mágoa aparente. Com aquele distanciamento de quem processou a dor, tanto que ela ficou lisa de tanto ser passada. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente do anterior. Antes era o silêncio de 2 estranhos. Agora era o silêncio de 2 pessoas que já sabem coisas uma da outra que não se conta fácil. Eu levantei, fui até o quarto de hóspedes, que na prática era um depósito com um catre dobrado encostado na parede, porque não recebia visita faz anos. Tirei o catre. Coloquei o colchão fino que estava enrolado em cima do guarda-roupa. Fui buscar os 2 lençóis que a Marta guardava no baú de madeira para emergência, limpos, dobrados, cheirando a cedro. Quando voltei para a sala, Ana estava com a cabeça levemente inclinada, os olhos pesados de cansaço, a caneca de café na mão já quase vazia. Tem um quarto ali, falei apontando. Não é muito, mas é seco e tem colchão. Você pode descansar. Ela me olhou. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou. Não era desconfiança, era necessidade real de entender, como quem precisa catalogar os motivos das coisas para não se deixar enganar de novo. Eu pensei antes de responder, não queria dar resposta apressada, porque eu podia não fazer, falei por fim. E isso me incomodou. Ela ficou me olhando por um tempo. Depois, assentiu. Uma vez só. Como quem aceita uma resposta honesta, mesmo sem entender ela toda. Levantou com dificuldade, apoiando as mãos na mesa. Eu me mexi para ajudar, mas ela já estava de pé antes que eu chegasse perto. Foi até a porta do quartinho. Parou na soleira. João Batista, chamou sem se virar. Oi. Obrigada. Não disse mais nada. Entrou. Fechou a porta com aquela delicadeza de quem está com medo de quebrar o que ainda não é seu. Eu fiquei parado na sala por um momento, olhando para a porta fechada. Depois olhei para o retrato da Marta na parede. Ela estava sorrindo na foto. Aquele sorriso torto dela, de canto de boca, que aparecia quando ela achava que tinha feito a coisa certa. Pareceu que ela estava sorrindo agora. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito que eu não sei bem explicar. A casa, que tinha ficado no automático assim como eu, começou a reagir. Era sutil, era pequeno, mas era real. Ana acordava cedo, antes de mim às vezes. Quando eu chegava na cozinha, o fogão já estava aceso. Ela nunca pediu licença para usar, nunca perguntou se podia. Só fez, e eu percebi que era isso. Ela estava tentando não ser fardo de uma forma que não fosse pedir, mas contribuir. Na primeira manhã, tinha café feito e ela estava sentada à mesa, descascando uma mandioca que tinha achado no canto da despensa. Não disse nada quando entrei, só olhou, acenou com a cabeça e continuou descascando. Eu sentei. Tomei café. Também não disse nada. E foi a primeira refeição silenciosa que eu tive em anos que não pareceu vazia. No terceiro dia, ela perguntou onde ficavam os panos de chão. Eu mostrei. Ela lavou o corredor inteiro de joelhos, com aquela barriga grande na frente, e quando eu disse que não precisava fazer isso, ela me olhou de um jeito que encerrou o assunto. Eu não sei ficar parada, disse. Eu entendi, respeitei. No quinto dia, encontrei um ramo de manjericão numa latinha de alumínio na janela da cozinha. Ela tinha achado um pé crescendo do lado do poço e transplantado.
Não tinha me dito. Só tinha feito. Aquele cheiro de manjericão na cozinha me parou no meio do passo. Era o cheiro que a Marta gostava. Ela também plantava na janela. Fiquei parado um segundo mais do que devia. Ana percebeu. Não perguntou nada. Só disse: "Posso tirar, se preferir." "Não", falei. "Deixa aí." Ela deixou. Com o tempo, os silêncios entre nós foram ganhando textura. Deixaram de ser vazios e começaram a ser habitados. A gente aprendeu o ritmo um do outro sem precisar negociar nada. Ela sabia que eu saía cedo e voltava na hora do almoço. Eu sabia que ela descansava depois do meio-dia e ficava acordada até tarde, sentada na varanda, olhando para o cerrado escuro. Uma noite dessas, cheguei na varanda e encontrei ela assim, olhando. Sentei na outra cadeira. Fiquei olhando também. Depois de um tempo, ela falou: "É bonito aqui de noite." "É", concordei. "Parece que o mundo para." "Para", confirmei. Ela colocou a mão na barriga. O bebê devia ter se mexido porque ela sorriu. De verdade, dessa vez, um sorriso inteiro que chegou nos olhos. "Ele está acordado", disse. E aquele sorriso dela na escuridão da varanda, com o som dos grilos ao redor, foi a primeira coisa em 3 anos que me fez sentir que o mundo ainda tinha coisa boa acontecendo nele. Eu não disse isso, mas senti. E acho que às vezes sentir já é suficiente. Foi numa terça-feira que o tempo mudou de vez. Não a chuva fina de antes. Essa era outra coisa. Acordei de madrugada com o vento batendo na janela do quarto num gemido comprido que o cerrado faz quando a tempestade vem de verdade. Aquela que o povo do interior conhece de ouvido antes de ver no céu. Me levantei, abri a janela de madeira e olhei para o horizonte. Lá no oeste, uma parede de nuvem escura subia do chão até o alto como uma muralha viva. E os relâmpagos dentro dela piscavam sem parar, silenciosos ainda porque estavam longe, mas chegando. Fechei a janela, vesti a roupa. Fui até o curral recolher o baio antes que o bicho ficasse agitado com o trovão. Quando voltei, molhado até os ossos, Ana estava acordada na cozinha, com a chaleira no fogo e a testa franzida de preocupação. "Tempestade grande?" perguntou. "Ah, das brabas!" respondi, sacudindo a água do chapéu na soleira. Ela assentiu, olhou para a janela que começava a estremecer com o vento e não disse mais nada. Mas eu vi a mão dela ir devagar para a barriga. Esse gesto que ela fazia sempre que alguma coisa a preocupava, como se a primeira preocupação fosse sempre a criança, e o resto vinha depois. A tempestade chegou de vez perto das 8 da manhã. O tipo de chuva que o Maranhão guarda para o fim da estação. Pesada, raivosa, aquela que cai em cortina e não deixa enxergar a porteira da própria fazenda. O vento dobrava os galhos do pequizeiro no quintal. Arrancou uma chapa de zinco do galinheiro, que foi bater longe com um estrondo que fez os dois levarem susto. A energia foi logo no começo, que nem sempre vai. Aqui na roça não tem o que fazer quando cai um raio no transformador da linha, só esperar a Semar lembrar que a gente existe. Ficamos dentro. Eu acendi as velas que guardava na gaveta da cozinha. Ana aqueceu o feijão que tinha sobrado e a gente almoçou à luz de vela no meio da manhã, porque o dia estava escuro como boca de noite. Foi durante aquele almoço que ela falou o que vinha segurando. João Batista. Ela pausou, organizando as palavras. "Eu precisava te contar uma coisa." Larguei a colher devagar. Dei atenção. "Eu tive uma consulta há 2 meses, ela começou. "O médico disse que o bebê está bem, mas disse também que o parto pode ser complicado, que a posição dele não está certa ainda, que se não virasse até a hora, podia precisar de cesárea." Eu fiquei quieto, escutando. Eu sabia que ia precisar ir para a cidade quando chegasse a hora. Ela olhou para a janela fustigada pela chuva. Só que agora a estrada tá como tá. Eu olhei para a janela também. A estrada de chão que liga minha fazenda até a BR era o único caminho. 18 quilômetros de terra vermelha que com chuva desse tamanho virava lamaçal em menos de 1 hora.
sem carro, sem caminhonete, sem nada que tivesse rodas largas e tração. Eu tinha o baio. E um cavalo não carrega mulher grávida com complicação por 18 quilômetros de lama numa tempestade. Eu sabia disso. Ela sabia disso. E os dois sabíamos que o bebê não pede licença para escolher a hora de chegar. Quanto tempo você acha que falta? Perguntei com cuidado. Não sei. A honestidade dela nunca vinha com rodeio. Posso ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Eu me levantei, fui até a janela, olhei a chuva, fiz o cálculo que todo homem do campo aprende a fazer. Quanto tempo essa chuva dura, quanto tempo a estrada leva para firmar depois que para, quanto tempo temos. As contas não fechavam bem. Eu tenho vizinho, falei. O seu Anastácio, 5 quilômetros ao norte. Ele tem caminhonete velha, mas ainda anda. Quando a chuva diminuir, eu monto no baio e vou até lá. Você vai no meio da tempestade? Ela perguntou. Não agora. Vou esperar abrir. Olhei para ela. Mas você me avisa qualquer coisa diferente. Qualquer coisa. Não fica segurando para não incomodar, entendeu? Ela me olhou por um momento. Depois assentiu. A tempestade não deu trégua o dia todo. Caiu a tarde inteira. A noite entrou com ela ainda forte, e só perto da meia-noite o vento começou a ceder um pouco. Eu fiquei acordado, sentado na cadeira da sala, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco e o pretão resmungar lá fora no canil que ele mesmo escolheu debaixo da varanda. Ana foi deitar por volta das 10. Eu disse para ela dormir. Disse que eu ficava acordado. Ela não protestou, o que me disse que o cansaço era maior do que o orgulho naquela noite. A chuva parou de vez perto de 1 da manhã. Mas o silêncio que veio depois não durou. Às 2:30, ouvi a voz dela me chamar do quarto. Não era grito. Era chamado firme, controlado, do tipo que a pessoa usa quando quer não alarmar, mas precisa ser ouvida. João Batista. Me levantei antes de terminar de ouvir o nome. Abri a porta do quarto dela. Ela estava sentada na beirada do catre, com a mão espalmada na barriga e o rosto concentrado numa expressão que eu reconheci. Não era dor de cólica, não era desconforto normal de fim de gravidez. Era aquela expressão de quem está contando tempo entre uma coisa e outra. Começou? Perguntei. Acho que sim, disse ela. Calma, mais calma do que eu naquele momento, tenho certeza. Eu fechei os olhos por 2 segundos. Abri. Faz quanto tempo? Umas 2 horas. Fui aguentando para ver se passava. 2 horas. Ela ficou 2 horas sozinha no quarto, aguentando, tentando não me acordar. Engoli o que queria dizer sobre isso e foquei no que precisava ser feito. A estrada ainda está encharcada, falei, pensando em voz alta. No bairro até o seu Anastácio, são 40 minutos com a terra assim, mais o tempo de ele preparar a caminhonete, mais o caminho até a cidade. Seriam quase 2 horas até o hospital. 2 horas, com trabalho de parto que já tinha 2 horas de começo. Ela me olhou, leu os cálculos na minha cara. João, disse ela, e era a primeira vez que ela tirava o Batista do nome. E por algum motivo isso me chegou de um jeito diferente. Você sabe fazer isso? Era a pergunta mais direta que alguém podia fazer naquele momento. Eu respirei fundo. A verdade era, eu tinha visto parto de animal a vida inteira. Vaca, égua, cabra. Nenhum ser vivo me era estranho nessa hora. Mas gente é diferente. Gente tem medo. Gente tem vergonha. Gente tem complicação que bicho não tem. Mas tinha outra verdade também. A Marta tinha perdido nossa única filha num parto complicado, 15 anos atrás, num hospital com médico presente. Isso não tinha me saído da memória um único dia sequer. Esse era o medo que eu jurava ter enterrado. Estava de volta, vivo, afiado como sempre. Eu olhei para Ana, olhei para a barriga dela, olhei para o caminho que ia até a janela, onde lá fora a noite estava molhada e o cerrado cheirava a terra encharcada. Eu vou buscar ajuda, falei. Vou no bairro agora mesmo. A estrada, ela começou.
O baio passa, interrompi. Não por arrogância, por conhecimento. Aquele animal tinha me carregado por estrada pior do que essa. Você fica aqui. Respira fundo entre as contrações. Não força nada. Eu volto antes que precise. Ela me segurou pelo braço quando eu me virei para ir. Não com força, com firmeza. E se você não voltar a tempo? Ela perguntou, sem drama, com a frieza de quem precisa saber a resposta real. Eu me virei para ela. Olhei nos olhos dela. Eu volto, disse. Ela me soltou. Encilhei o baio na escuridão da madrugada com as mãos que conheciam cada fivela de cor, sem precisar de luz. O chão do curral estava encharcado e o cavalo estava nervoso. Senti o cheiro diferente da noite pós-tempestade, que é um cheiro que deixa bicho agitado, de terra virada e ar carregado. Falei baixinho com ele enquanto apertava o cincho. Palavras sem sentido, só pro tom. Ele foi aquietando. Montei. Abri o portão do curral por dentro, passei, fechei atrás. A estrada estava como eu sabia que estava. Barro escorregadio, nos trechos baixos, poça funda onde a terra afundava, galho caído aqui e ali que o vento tinha derrubado. O baio foi pisando com cuidado, lendo o chão com os cascos, como animal experiente faz, desviando do que precisava desviar, firmando onde podia firmar. Fui no trote curto, controlado. Queria velocidade, mas não podia arriscar uma queda no escuro com aquela situação me esperando em casa. Os 5 quilômetros até o seu Anastácio pareceram 50. A lua estava encoberta ainda por nuvens baixas que a tempestade tinha deixado. A única luz era o clarão fraco que aparecia quando uma nuvem abria um segundo e fechava de novo. Eu conhecia aquela estrada de memória, cada curva, cada valeta, cada árvore grande que servia de referência. Mas de noite encharcada, memória e realidade não combinam sempre. No quilômetro 3, o baio perdeu o apoio numa poça funda que eu não tinha visto. Ele tropeçou. Eu me joguei para trás no arreio para ajudar o equilíbrio dele, e o animal se recuperou antes de cair. Ficamos os dois parados por um segundo, o coração batendo fora do compasso. Boa, baio, murmurei. Boa, continuei. Mais devagar agora. Quando avisei a luz fraca na janela da casa do seu Anastácio, o alívio que senti foi físico. Uma pressão que soltou nos ombros. Pulei do cavalo antes de chegar no mourão. Fui gritando desde a porteira. Seu Anastácio, acorda! É urgente! A luz na janela acendeu logo. O homem era leve de sono como todo velho do campo. A caminhonete do seu Anastácio era um Ford Pampa de 1986, que ele mantinha rodando por teimosia pura e substituição criativa de peça. Mas andava, e ele conhecia cada buraco daquela estrada melhor do que eu. Chegamos de volta na fazenda 45 minutos depois que eu tinha saído. Eu desci da caminhonete correndo antes de ela parar de vez. Entrei na casa chamando o nome dela. Ana. Aqui, veio a voz do quarto. Firme, controlada, mas com um esforço nela agora que não tinha antes. Entrei. Ela estava deitada de lado no catre, com a testa suada e os olhos fechados, concentrada numa contração que visivelmente a atravessava inteira. Quando passou, abriu os olhos e me olhou. Demorou, disse ela. Eu sei. Me ajoelhei do lado do catre. O seu Anastácio tá aqui. A caminhonete tá na porta. Vamos agora. Ela assentiu, se preparou para se levantar, e foi nesse momento que ela parou. A expressão dela mudou. Não foi gradual. Foi uma mudança abrupta que eu reconheci porque já tinha visto, não em pessoa, mas em animal. Aquela virada de fase em que o corpo assume o comando e avisa que não tem mais negociação. Ela me olhou. Eu olhei para ela. Não dá tempo, ela disse. 3 palavras que mudaram tudo naquela madrugada. E o medo que eu tinha jurado ter enterrado voltou com tudo, mas dessa vez, em vez de me paralisar, fez uma coisa diferente. Me fez ficar. Mandei o seu Anastácio buscar água.
Não porque eu precisava de água naquele instante. Precisava que o velho saísse do quarto, porque ele estava mais nervoso do que os dois juntos, e nervoso demais atrapalha. Ele foi sem reclamar. Que homem de roça entende ordem em momento de urgência, sem precisar de explicação. Fechei a porta. Só eu e Ana. E aquele silêncio que antecede as coisas grandes. Eu puxei a cadeira que estava no canto e sentei do lado do catre, perto o suficiente para ser útil, longe o suficiente para não sufocar. Respirei fundo. Organizei dentro de mim tudo o que sabia, que não era pouco, mas também não era o suficiente para me deixar tranquilo. Sabia que pânico mata mais do que ignorância, e decidi que naquela madrugada eu não ia ter pânico, ia ter calma, mesmo que fosse calma de mentira por fora com tempestade por dentro. Me olha, falei para ela. Ela me olhou. Você tá bem, o bebê tá vindo e você tá bem. Não era pergunta, era afirmação com intenção. Eu tô aqui e não vou a lugar nenhum. Você me escuta e a gente passa por isso junto. Tá. Ela estudou meu rosto por um segundo, procurando fraqueza nele. Não encontrou, não porque eu não estava com medo, mas porque eu não deixei aparecer. Tá, disse ela, e começamos. Não vou descrever cada minuto daquela hora. Tem coisa que pertence ao momento e não cabe em palavra. Tem coisa que a gente guarda não porque é segredo, mas porque linguagem é pequena demais para caber certas experiências. Aquela madrugada era desse tipo. O que posso dizer é o que eu senti. Senti o peso de cada decisão que tomei ali dentro, como se cada uma delas tivesse nome e endereço. Senti a mão da Ana apertar minha mão com uma força que eu não esperava de um corpo tão cansado. Aquela força que não é muscular. É de vontade, de recusa de perder o que ainda não chegou. Senti o suor escorrendo na minha nuca enquanto eu falava com ela. Orientava, tranquilizava, fazia tudo junto e ao mesmo tempo tentava não deixar o medo de 15 anos atrás entrar pela fresta. Porque ele tentou. Em 2 momentos daquela hora, ele tentou entrar de vez. O primeiro foi quando Ana ficou quieta demais por uns segundos, os olhos fechados, a respiração curta, e eu não sabia se era concentração ou desmaio. Chamei o nome dela. Ela não respondeu de imediato. Meu coração parou junto. Ana. Silêncio. Ana. Estou. Ela respondeu sem abrir os olhos. A voz funda, de dentro. Estou aqui. E voltei a respirar. O segundo momento foi quando as coisas ficaram mais difíceis do que eu esperava, e eu entendi que o médico tinha razão sobre a posição, que não estava certa e ia exigir mais dela e mais de mim do que qualquer dos dois queria. Ali, o medo de 15 anos atrás chegou na porta com tudo, bateu forte, disse o nome da minha filha, que nunca teve a chance de chorar. Eu fechei os olhos por um segundo, respirei e fiz o que precisava ser feito. Não por coragem. Coragem é quando você não tem medo. Eu tinha medo. Fiz assim mesmo, que é diferente. É a coisa mais difícil que existe. Agir com o medo do lado, sem empurrá-lo para longe, sem fingir que ele não está lá. Só carregar ele junto e continuar mesmo assim. Ana não desistiu uma vez sequer. Em nenhum momento. Nenhuma queixa além do necessário, nenhum desespero, nenhuma fraqueza que não fosse imediatamente seguida de uma recuperação que me deixou sem entender de onde ela tirava. Aquela mulher que eu tinha encontrado encharcada debaixo de uma ponte, abraçada à própria barriga como se fosse a última coisa que lhe pertencia, estava aqui agora lutando pelo que estava dentro dela com uma determinação que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Pensei numa coisa que a Marta costumava dizer, que mulher tem uma camada por dentro que homem não enxerga no dia a dia, só aparece quando a vida cobra o preço maior. Naquela madrugada, eu entendi o que ela queria dizer. O choro veio sem aviso, alto, indignado, completo, o tipo de choro que não pede licença, que ocupa o espaço todo do cômodo e transborda pelas frestas da janela para o cerrado lá fora. Eu fiquei parado,
parado de verdade, como quem leva uma pancada que não dói, mas tira o fôlego. Aquele choro era o som mais vivo que eu tinha ouvido em muito tempo. Não de música, não de bicho, não de natureza, de vida nova. De alguém que não existia um segundo atrás, e agora estava aqui, ocupando ar, ocupando som, ocupando espaço no mundo com uma convicção que só os recém-chegados têm. Ana, exausta, suada, com o cabelo colado na testa, abriu os olhos, me olhou e sorriu. Não o sorriso contido que eu tinha aprendido a reconhecer nela naquelas semanas. Foi um sorriso inteiro, sem reserva, sem proteção, sem a camada de cuidado que ela colocava em cima de tudo que sentia. O sorriso de quem passou pelo pior e chegou do outro lado. Eu me aproximei devagar. Coloquei a criança nos braços dela com o cuidado de quem segura a coisa mais frágil e mais importante ao mesmo tempo. Ela recebeu. Fechou os braços em volta. E aquele choro alto e indignado foi diminuindo aos poucos. Não parou de vez. Só foi baixando de volume, como quem reconhece que chegou num lugar que serve, que vai servir, que é para chamar de seu. O seu Anastácio abriu a porta do quarto nesse momento, com a bacia de água que eu tinha mandado buscar, que agora não era mais urgência, mas que ele tinha buscado assim mesmo, com aquela lealdade simples de homem velho criado para ser útil. Ele olhou a cena, ficou quieto na soleira. Vi o queixo dele tremer um fio antes de ele apertar os dentes para não deixar passar. É menino ou menina? Ele perguntou com a voz falhando no final. Eu olhei para Ana. Ela olhou para a criança. Menina, disse ela, com uma voz tão cheia de coisa que não cabia mais nada depois. O seu Anastácio tirou o chapéu. Eu me virei para a janela porque precisava de um segundo que não fosse visto. Lá fora o cerrado estava começando a clarear. Não o amanhecer de vez, aquele clarão ainda tímido que antecede o sol em uns 40 minutos, que pinta o horizonte de um azul que não é noite e ainda não é dia. O tipo de luz que não ilumina nada direito, mas avisa que o escuro passou. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Pensei na Marta. Não com a dor de sempre, não com aquele peso que carreguei 3 anos no peito feito pedra. Pensei nela de um jeito diferente, como quem lembra de alguém que foi importante, que marcou, que deixou coisa boa. Pensei que ela ia ter gostado de ver aquilo. Ia ter ficado na soleira do quarto, igual ao seu Anastácio, com o queixo tremendo e os olhos brilhando, e depois ia me dar uma cotovelada no braço e falar alguma coisa que parecia brincadeira, mas era profunda, que era o jeito dela. Senti falta dela. Mas foi uma falta diferente, mais suave, uma falta que não sangra, só aperta um pouco e depois acomoda. A caminhonete do seu Anastácio levou Ana e a menina para a cidade ainda de manhã cedo, assim que o céu abriu o suficiente para a estrada ser segura. Eu fui junto, sentado no banco da frente, com o velho dirigindo devagar nos trechos ruins, e Ana no banco de trás, com a filha no colo, enrolada num lençol que a Marta tinha guardado no baú. No hospital, as enfermeiras fizeram aquela correria de praxe. Perguntas, formulários, verificações. Ana respondeu tudo com a paciência de quem já passou pelo pior e sabe que burocracia é só ruído. A médica de plantão examinou a menina, examinou Ana e depois me olhou com uma expressão que eu não sei descrever direito, entre surpresa e respeito. O senhor fez um bom trabalho, disse ela. Eu não soube o que responder. Assentei só. Ficamos no hospital até o meio da tarde. Quando a situação ficou estável e as duas estavam bem, verdadeiramente bem, não só aparentemente, eu saí para o corredor e sentei num banco de plástico duro e fiquei olhando para o chão por um tempo que não sei dizer quanto foi. O seu Anastácio veio sentar do lado. Ficou em silêncio, que era o que a situação pedia. Depois de um tempo ele falou: "Você sabia que ia dar certo?" "Não", respondi, honesto. Ele assentiu devagar. "Melhor assim", disse ele. "Quem tem certeza demais não respeita o tamanho da coisa.
Ficamos na cidade 3 dias, enquanto Ana e a menina tinham alta e os papéis eram resolvidos. O seu Anastácio voltou no primeiro dia. Tinha bicho para tratar, não podia ficar mais. Eu fiquei. Dormi num hotel simples perto do hospital, comi numa lanchonete na esquina e todo dia de manhã e de tarde eu ia até o quarto dela. Nas visitas, a gente conversava. Diferente das semanas na fazenda, mais aberto, mais direto. Como se aquela madrugada tivesse quebrado alguma parede que os dois tinham por hábito manter de pé. Ela me contou mais sobre a vida dela, sobre a infância sem pai, sobre a tia que foi dura quando devia ter sido macia, sobre o homem que sumiu antes de saber ser pai. Contou sem se vitimizar, sem pedir pena. Só contou como quem abre uma gaveta que estava trancada e decide que não precisa mais de cadeado. Eu contei sobre a Marta, sobre os 28 anos, sobre a filha que a gente perdeu, sobre a doença lenta e sobre os 3 anos de silêncio depois. Coisas que eu não tinha colocado em voz alta para ninguém. Saíram com menos dificuldade do que eu esperava. Como se a voz delas estivesse procurando saída a tempo e finalmente encontrou uma pessoa que merecia receber. Ana ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou um momento quieta. Depois disse: "Você guarda muita coisa sozinho." "Sempre guardei." "Eu sei", disse ela, "mas deu para ver que isso cansa." Não respondi. Mas ela não estava errada. No terceiro dia de tarde, Ana recebeu alta. Ela estava sentada na beirada da cama com a menina no colo quando entrei. Já estava vestida, a mochila pequena que trouxe arrumada no chão do lado. Quando me viu entrar, ela me olhou de um jeito que eu ainda não sei nomear direito. Tinha gratidão, sim, mas era mais do que isso. Era reconhecimento. Aquele olhar de quem enxerga a pessoa de verdade, sem o filtro do que a pessoa representa ou do que fez, só quem ela é. "Você escolheu um nome?" Perguntei olhando para a menina. Ana olhou para a filha. Passou o dedo levinho na bochecha dela. "Marta", disse. Eu parei. Ela me olhou. "Se você não quiser que seja esse nome, eu mudo", disse ela com cuidado. "Mas você falou dela com tanto carinho que eu..." Pareceu certo. Fiquei um momento sem fala. Não de tristeza. De uma coisa que não tem nome exato em português. Aquela mistura de dor que já amadureceu com gratidão, que ainda é fresca, que aperta o peito, mas não sufoca, que enche os olhos, mas não transborda se a pessoa não deixar. "Não muda", falei. "Tá certo." Ela assentiu. Voltou a olhar para a filha. E eu olhei também. Aquela criança pequena com o rosto ainda amassado de recém-chegada, dormindo com aquela paz absoluta de quem não sabe ainda que o mundo é complicado. E, por enquanto, não precisa saber. Marta, a minha Marta, e agora essa Marta nova. Mesmo nome, 2 histórias completamente diferentes, ligadas por um homem que quase não parou debaixo de uma ponte numa manhã de garoa. Na estrada de volta para a fazenda, o sol estava descendo e pintando o cerrado daquela cor de entardecer que só o Maranhão faz. Laranja queimado que vai virando roxo nas bordas, com as sombras dos buritis compridas na terra vermelha. Ana ia no banco de trás da caminhonete que o seu Anastácio tinha emprestado, com a Marta no colo, olhando a paisagem pela janela. Eu ia no banco do passageiro, de chapéu no colo, olhando para frente. Perto da porteira da minha fazenda, ela perguntou: "João Batista, oi. A gente vai ter que conversar sobre o que vem agora. O que eu faço, para onde eu vou." Pausa. "Eu não quero assumir nada que você não ofereceu." Eu fiquei quieto um segundo. Olhei o cerrado lá fora. Aquelas árvores tortas e firmes que sobrevivem à seca, à queimada, a tudo, que não são bonitas do jeito que cartão postal gosta, mas têm raiz funda e não caem. "Tem um quarto na minha casa", falei, "que ficou anos de depósito e nas últimas semanas virou quarto de gente." Fiz uma pausa. "Acho que quarto de gente serve melhor." Ela não disse nada por um momento. "Isso não é oferta por pena?" Ela perguntou.
Direta, como sempre. Não. Também direto. É oferta por escolha. Outra pausa. Preciso de tempo para encontrar meu caminho, ela disse. Não quero ficar dependendo de ninguém para sempre. Eu sei disso. Virei o rosto para a janela. Mas caminho se encontra melhor quando a pessoa não está com fome e não está com a filha recém-nascida no colo debaixo de chuva. Ela ficou quieta um bom tempo. Depois, baixinho, disse: Tá bom. Chegamos à fazenda com o último da luz. Abri a porteira, a caminhonete entrou, parou no pátio. Desci. Ajudei Ana a descer com a menina. O pretão veio do canil, farejou o ar, chegou perto e ficou olhando para Marta com aquela seriedade de cachorro velho que avalia as coisas devagar antes de decidir o que acha. Então deu uma lambida leve na mão da Ana e foi embora para o canil, satisfeito. Ana olhou para o cachorro, depois para mim, e deu aquele sorriso inteiro que eu tinha visto pela primeira vez na madrugada do parto. Entramos. A casa estava do jeito que a gente tinha deixado. A caneca de alumínio na prateleira. O retrato da Marta na parede, com o sorriso torto. O manjericão na janela da cozinha, que tinha crescido mais uns 2 dedos nos dias que a gente ficou fora. Ana foi até a janela. Olhou o pé de manjericão. Cresceu, disse. Cresceu, confirmei. Ela olhou para mim. Olhou para o retrato da Marta. Voltou para mim. Obrigada, disse. Não era o obrigada de educação, de protocolo. Era o outro tipo, o que vem de dentro, pesado de verdade, que a pessoa diz quando palavra é pequena, mas é o que tem. Eu assenti. Fui acender o fogão porque a noite ia esfriar. E quando a primeira chama pegou na lenha e o cheiro de fumaça boa tomou a cozinha, a Marta pequena abriu os olhos lá no quarto e deu um choro curto e alto que ecoou pela casa inteira. E a casa, que tinha ficado grande demais de silêncio por 3 anos, pareceu encolher de volta para o tamanho certo. Daquele dia em diante, eu continuei acordando antes do sol. Continuei montando no baio. Continuei contando o gado e vistoriando cerca e fazendo tudo que homem de fazenda faz. Mas alguma coisa tinha mudado, não na lida, não na terra, não no trabalho, em mim, na forma como eu olhava para a porteira de manhã cedo e sentia que tinha algo me esperando do lado de dentro, não só do lado de fora, na forma como o café da manhã tinha virado 3 canecas em vez de uma, na forma como o silêncio da casa, quando existia, era um silêncio de paz, não de falta. Aprendi uma coisa naquela temporada que não aprendo em livro nenhum. Não aprendo em conversa nenhuma. Só aprendi vivendo. A gente pensa que a vida para quando perde o que amava. Pensa que o que sobrou é só a metade de uma coisa que um dia foi inteira. Pensa que recomeço é palavra de outro, de quem ainda tem energia, de quem ainda tem esperança, de quem ainda não foi muito fundo na dor. Mas a vida não pergunta se a gente está pronto. Ela manda uma manhã de garoa fina. Manda um choro baixo debaixo de uma ponte. Manda um cavalo que para quando precisava parar. E espera para ver o que o homem vai fazer com isso. Eu quase passei direto. Quase. Mas alguma coisa, chame de instinto, chame de lembrança da Marta, chame do que quiser. Virou o baio. E foi o gesto mais importante que eu fiz em toda a minha vida. Não porque salvei alguém, mas porque naquele momento em que eu virei o cavalo e desci a barranca sem saber o que ia encontrar, sem saber se ia dar conta, sem saber se ia ser suficiente, naquele momento eu escolhi ainda acreditar que alguma coisa valia a pena. E quando a gente escolhe isso, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem certeza nenhuma, a vida ouve e responde. Fim.